Você já ouviu falar da civilização Inca e suas incríveis construções como Machu Picchu e sobre os misteriosos maias e suas pirâmides na selva? Prepare-se para conhecer um sítio arqueológico tão impressionante quanto esses, mas que você provavelmente nunca ouviu falar: Sacsayhuaman, no Peru. Neste vídeo, vamos explorar as ruínas megalíticas de Sacsayhuaman, entender as polêmicas teorias do jornalista Graham Hancock sobre civilizações perdidas, fazer comparações com os maias e acompanhar as mais recentes e surpreendentes descobertas arqueológicas pelo mundo. Conhecendo Sacsayhuaman. Prepare-se para se maravilhar com um dos sítios arqueológicos mais impressionantes e enigmáticos do mundo. Sacsayhuaman, no Peru. Localizada a 3.700 metros de altitude nos Andes, próximo à antiga capital inca de Cusco, essa fortaleza megalítica desafia nossa compreensão sobre o passado. Imagine-se diante de enormes muralhas em zigue-zague, formadas por blocos de pedra perfeitamente encaixados, alguns pesando mais de 100 toneladas. Sim, você ouviu direito, 100 toneladas. É o peso de cerca de 100 carros pequenos empilhados. Como uma civilização pré-industrial, sem máquinas modernas, teria conseguido cortar, transportar e encaixar com precisão milimétrica essas pedras gigantescas, sem usar argamassa. Segundo a narrativa oficial, Sacsayhuaman teria sido construída pelos Incas no século XV para servir como fortaleza militar, centro cerimonial e observatório astronômico. A construção teria levado incríveis 90 anos, envolvendo mais de 20 mil homens trabalhando sob o sistema de mita, uma espécie de trabalho comunitário. Mas será mesmo que os Incas, com suas ferramentas rudimentares de bronze e pedra, teriam sido capazes de tal façanha de engenharia? Ou Sacsayhuaman seria muito mais antigo, construído por uma civilização desconhecida com tecnologia superior à da Idade da Pedra? Essas perguntas intrigantes têm atraído pesquisadores como Graham Hancock. Em seus livros e na polêmica série Revelações Pré-Históricas, Hancock defende uma teoria ousada. Sacsayhuaman e outros sítios megalíticos ao redor do mundo, como Göbekli Tepe na Turquia e Gunung Padang na Indonésia, seriam remanescentes de uma civilização global extremamente avançada que teria sido destruída por uma catástrofe global há cerca de 12 mil anos, no fim da última era do gelo. Segundo essa teoria, os sobreviventes dessa civilização perdida teriam transmitido seus conhecimentos para culturas como a Inca, o que explicaria os avanços em arquitetura, engenharia e astronomia muito além do esperado para a época. Será que nossos livros de história precisam ser reescritos? Independente de quem construiu Sacsayhuaman e quando, o fato é que a fortaleza continua de pé, desafiando o tempo e intrigando quem a contempla. Suas pedras gigantes se encaixam com tanta perfeição que nem uma lâmina de papel passa entre elas. Suas escadarias, túneis, aquedutos e praças revelam um planejamento urbano sofisticado, e o alinhamento de suas estruturas sugere um profundo conhecimento dos movimentos do Sol e das estrelas. Mas Sacsayhuaman guarda ainda mais mistérios. Lendas contam que a fortaleza teria túneis secretos que a conectariam a outros sítios incas, como o Templo do Sol, em Cusco. Talvez você já tenha ouvido falar da lendária cidade perdida dos Incas, Paititi, que estaria escondida em cavernas sob os Andes. Será que os túneis de Sacsayhuaman levariam até lá? As teorias de Graham Hancock. Prepare-se para mergulhar nas fascinantes e controversas teorias de Graham Hancock, o homem que desafia a arqueologia convencional e propõe uma visão revolucionária da história da humanidade. Segundo Hancock, civilizações antigas como Egito, Suméria, Índia e as culturas pré-colombianas das Américas não teriam se desenvolvido de forma independente, mas sim herdado conhecimentos de uma misteriosa cultura ancestral, tecnologicamente avançada, que teria sido dizimada por um cataclismo global há cerca de 12 mil anos. Essa civilização perdida
que Hancock chama de Atlântida, teria deixado vestígios de sua sabedoria em mitos, arquitetura e conhecimentos astronômicos compartilhados por povos distantes no tempo e no espaço. Pirâmides no Egito e na América Central, megalitos na Europa e templos na Ásia, todos seguiriam um padrão comum, como se fossem peças de um quebra-cabeça deixado pelos sobreviventes dessa catástrofe pré-histórica. Mas que evidências sustentam essa teoria ousada? Hancock aponta para mapas antigos que parecem retratar a Antártida sem gelo, o que só seria possível com tecnologia de satélite ou se o continente gelado estivesse livre de gelo há milênios. Ele também interpreta lendas sobre grandes dilúvios e cataclismas, presentes em diversas culturas, como memórias de impactos de cometas que teriam provocado mudanças climáticas e o fim da Era do Gelo. No entanto, as ideias de Hancock são duramente criticadas pela comunidade científica. Arqueólogos o classificam como um pseudo-arqueólogo e promotor de desinformação, acusando-o de distorcer dados, ignorar contextos e usar falácias lógicas para defender narrativas sensacionalistas sem evidências sólidas. Segundo os críticos, Hancock seleciona apenas os fatos que confirmam suas teorias, descartando explicações mais simples. Ele conecta pontos distantes com base em semelhanças superficiais, sem levar em conta as particularidades de cada cultura e período histórico, e interpreta mitos e lendas de forma literal, como se fossem relatos factuais, ignorando seu caráter simbólico e religioso. Embora as ideias de Hancock sejam populares entre o público, fascinado por mistérios e conspirações, elas não encontram respaldo na ciência. A arqueologia trabalha com métodos rigorosos, evidências concretas e revisão pelos pares, não com especulações. Mas isso não significa que a arqueologia esteja estagnada ou fechada a novas descobertas. Pelo contrário, avanços tecnológicos como radares, drones e análises de DNA têm permitido achados impressionantes nos últimos anos, de cidades maias ocultas na selva a novos geoglifos na Amazônia, passando por múmias e tumbas intocadas por milênios. Comparações com os maias e novas descobertas. Sacsayhuaman não é o único sítio arqueológico impressionante da América. Do outro lado do continente, na selva da América Central, florescia outra civilização incrível, os maias. Assim como os incas, os maias desenvolveram conhecimentos avançados que continuam a nos surpreender. Você sabia que os maias tinham um complexo sistema de escrita? O único totalmente desenvolvido nas Américas pré-colombianas? Eles registravam sua história, mitos e conhecimentos em livros dobráveis, feitos de casca de figueira, os códices. Infelizmente, a maioria desses códices foi queimada pelos conquistadores espanhóis, que os consideravam hereges. Mas alguns sobreviveram para nos dar uma amostra da sofisticação maia. Os maias também eram excelentes matemáticos e astrônomos. Eles criaram um sistema de numeração vigesimal, base 20, e foram um dos primeiros povos a conceber o zero como conceito matemático. Seu calendário, composto por ciclos precisos, baseados nas fases da Lua e movimentos dos planetas, era tão exato que foi usado por mais de 2000 anos. Alguns dizem que previram o fim do mundo em 2012, mas isso é um mito. E o que dizer das imponentes pirâmides maias em meio à selva? Assim como em Sacsayhuaman, é um mistério como conseguiram erguer esses monumentos de pedra com ferramentas rudimentares. As pirâmides serviam como templos, observatórios astronômicos e até campos de jogos, onde os maias praticavam um esporte ritualístico. Mas se você pensa que todas as grandes cidades maias já foram descobertas, está enganado. A selva ainda esconde segredos milenares que estão vindo à tona graças a novas tecnologias, como o LIDAR, um tipo de radar a laser aerotransportado. Recentemente, arqueólogos usaram o LIDAR para mapear uma área da Guatemala coberta por densa floresta. Para sua surpresa,
encontraram sob o Campo Verde uma enorme cidade maia perdida que batizaram de Ocontum. Com cerca de 70 campos de futebol de extensão, Ocontum tem praças, templos, palácios e até um acrópolis que estavam ocultos há séculos. Imagina quantas outras cidades incríveis ainda estão esperando para serem descobertas. A arqueologia não para de nos surpreender. Nos últimos anos, foram achados desde múmias com mais de 2.500 anos no Egito, até gravuras de neandertais de 57 mil anos na França. No fundo do mar da China, encontraram um naufrágio da Segunda Guerra Mundial. E no deserto de Israel, espadas romanas perfeitamente preservadas por 1.900 anos. São descobertas que reescrevem a história da humanidade e mostram como nossos ancestrais eram engenhosos. Assim como os construtores de Sacsayhuaman e das pirâmides maias, eles superaram desafios incríveis com os recursos que tinham. De Sacsayhuaman aos maias, passando pelas teorias controversas de Hancock e os avanços da arqueologia, vimos neste vídeo como o passado da humanidade ainda guarda muitos mistérios a serem desvendados. Embora seja tentador imaginar civilizações avançadas perdidas, a ciência busca estudar as evidências com rigor para reconstruir a história de forma precisa. E a cada nova descoberta, ficamos maravilhados com a engenhosidade de nossos antepassados. E se eu te dissesse que as selvas não são os únicos lugares que escondem vestígios de civilizações perdidas, você não vai acreditar no que os arqueólogos encontraram no topo de uma montanha remota. Uma mega estrutura pré-histórica tão impressionante quanto as pirâmides do Egito e Machu Picchu, mas que você provavelmente nunca ouviu falar. Quer desvendar esse mistério? Então, não perca o próximo vídeo. Cientistas descobriram uma mega estrutura pré-histórica em uma montanha que você nunca imaginou que existia. Vamos explorar essa incrível descoberta arqueológica e entender o que ela revela sobre nossos ancestrais. Clique no link da descrição e embarque nessa nova aventura pelo passado desconhecido. Até lá!